Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and manifestadoras de novo. Ai, tô tão feliz! Voltamos às nossas leituras e numa nova fase muito rica, próspera, abundante, como nós somos, né, borboleta? Nossa, Brasil foi assim muito intenso, muito aprendizado, muitas coisas que rolaram por lá. O nosso encontro de borboletas foi lindíssimo, né? E inclusive, né, indicar o trabalho da nossa maravilhosa borboleta Cláudia Serra. Vou até botar depois aqui o perfil dela, porque foi ela que fez a abertura do nosso encontro das borboletas. E ela é manifestadora, borboleta. Então, assim, é bem a sua energia aí mesmo, sabe? Muito poderosa de abrir caminho, sabe? Metendo o pé mesmo. Então, assim, a, a Clau, ela traz uma energia muito maravilhosa nesse sentido de a gente nos conectando com o nosso DNA original, sabe? É uma energia bem complexa, assim, mas que as pessoas certas que sabem acessar essa energia e ela é uma dessas pessoas, sabe? E que pode te ajudar a fazer isso também. Então, nossa, foi muito maravilhoso. E sinto que começamos uma nova fase, como eu disse aqui no nosso canal. As leituras, obviamente, vão continuar, né? Não sei, sabe, para sempre, se eu puder falar para sempre com você, é o que eu farei. Mas eu sinto que a partir de agora a gente vai acessar novas camadas de manifestação, cocriação, abundância e prosperidade. Porque o tarô ele é uma das ferramentas que eu uso para acessar esse lugar de prosperidade, esse lugar de realização de sonhos, né? Mas eu tenho outras formas de acessar esse lugar, né, essa mandorla, né, o nosso vórtice de manifestação também. E eu quero trazer mais isso dentro das leituras, sabe? Então, trarei isso dentro das leituras e talvez com algumas coisinhas aí dentro de é, outras formas de servir que eu tenho também. Eu trarei aqui condições especiais para vocês, tá bom? Então, fica aí de olho, né, nessa transformação que a gente vai sofrer juntas, tá bom, minha borboleta? Dito isso, essa semana eu senti que traríamos 3 passos aí, 3 coisas que você precisa olhar para o seu processo de manifestação e cocriação de sonhos dar uma guinada, borboleta, tá bom? Então, a gente tem aqui o 8 de espadas, a carta da sacerdotisa, arcano maior, a sacerdotisa ou a bruxa má, e a carta da rainha de paus, aqui. Borboleta, achei muito interessante, uma energia muito forte, sabe? Com relação a esse tema, né, que a gente está trazendo hoje. Mas antes eu queria falar um negócio, né? Hoje o dia tá meio chuvoso aqui e ele não tá, até a leitura atrás, eu tava conseguindo fazer com a luz natural aqui a leitura, mas eu tive que acender a luz aqui para começar a fazer a sua leitura. E por que que eu estou te contando isso? Porque às vezes, borboleta, a nossa vida ela não segue da forma que a gente gostaria, né? Ah, a luz não tá boa, a criança chora, as coisas acontecem e tudo mais. Hoje mesmo foi um dia na minha vida que eu achei que eu não ia conseguir gravar. De tantas coisas que aconteceram no meu dia que estavam fazendo com que eu não conseguisse mesmo gravar, sabe? E me desse um ranço de tipo, eu não vou fazer, vou largar a mão. Volto semana que vem, porque eu sei que as borboletas não vão se importar e não sei o que, né? Então, assim, várias coisas ao longo do meu dia, na parte da manhã, não estava acontecendo do jeito que eu gostaria e eu estava bem brava, sabe? E aí, finalmente eu consegui sentar aqui para gravar. Fiz várias coisas que eu queria fazer, né? Estou fazendo ainda e as coisas estão fluindo. E agora que o tempo fechou e estava bem escuro para eu gravar,
eu fiquei assim, ai, quer saber? Vou acender a luz e vou fazer a leitura da melhor forma que eu conseguir fazer, mas eu vou entregar essa leitura. Então, borboleta, eu sinto que a primeira coisa que eu tenho pra te falar é sobre isso, sabe? Às vezes a gente se coloca nos lugares assim, de tipo, ai, não dá, não sei o que, tal. Mas a gente precisa ir lá e fazer o negócio, sabe? A gente precisa se salvar. Esse oito de espadas, ele é muito sobre isso. Ele traz a energia aqui da Wendy, né? Com o Capitão Gancho, quando ela tá presa, e aí o Peter Pan aparece para salvá-la e tudo mais, algo nesse sentido da história, né? Do Peter Pan. E o oito de paus, ele fala assim, perdão, oito de espadas, borboleta, eu aqui, ó. Oito de espadas. Tem uma energiazinha de oito de paus também. Eu tô pensando aqui. O oito de espadas, ele fala, viu, não fique esperando, sabe? Que sempre alguém venha te salvar. Que sempre as coisas se resolvam assim, magicamente, no sentido de você se colocar numa posição vitimista, sabe? Essa carta ela fala assim: você agora precisa fazer o papel de se desamarrar, você precisa em alguns momentos da sua vida ser a sua própria heroína, porque se não for você, não vai ser outra pessoa em alguns momentos. Então, essa carta é uma carta muito forte assim, que fala pra você ir lá e fazer. E faz muito tempo que eu assisti o filme do Peter Pan, eu não lembro detalhes da história. Mas o que eu lembro é que a Wendy, muitas vezes, pra mim, ela é mais forte que o Peter Pan, no sentido de coragem de ir lá e fazer as coisas. Então, assim, sabe? Você é a heroína da sua história. Esse é o primeiro ponto forte pra te falar com relação ao seu processo atual de manifestação e coisas que você precisa saber pra dar uma deslanchada. A sacerdotisa traz essa energia da magia mesmo, sabe? De você manipulando a sua vida de uma forma que você consegue fazê-la acontecer. E aí, para mim, vem duas coisas importantes dentro dessa carta. A primeira é justamente esse poder de cocriação que você já tem. Imagina, borboleta, como se você tivesse um caldeirão. E aí, esse caldeirão, ele é todo seu para ele ser manipulado, as coisas acontecerem. Por que você não está usando as coisas que você sabe? Por que você não está usando a fé que você já tem, as coisas que você aprendeu na sua vida? Você está mesmo colocando 100% em prática tudo o que você fala que acredita? Tudo que você estudou na sua vida? Então, assim, eu sinto que esse é um ponto importante, porque é hora de você colocar a sua magia no mundo através das coisas que você já sabe fazer. E não é nada bicho de sete cabeças, não, viu, borboleta? Não é nada muito assim é, é, de inventar a roda, é simplesmente colocar em prática o que você já sabe que funciona, o que você já sabe que está conectado com o seu eu superior, o que você já sabe que tem a ver com os seus processos de manifestação, né? E o segundo ponto é que essa bruxa aqui é a bruxa da história do Mágico de Oz. E se você conhece a história de Wicked, que é a história antes do Mágico de Oz, você vê que essa bruxa não é quem a gente pensa que ela é. Tem um motivo ali por ela agir da forma como ela age. Então, será que às vezes na sua vida você está achando que é uma coisa, mas na verdade é outra? Né? Será que você também está se colocando no lugar de tipo, eu sou isso, mas na verdade você é muito mais do que isso? Será que a vilã da história, na verdade, não é a vilã da história, né? Meu convite é para você essa semana, se puder assistir o filme Wicked, né? Assista, porque agora tem o filme, né? Não só o musical, mas conheça um pouco dessa história, porque eu sinto que tem alguma coisa aí para você se aprofundar nela, sabe? De algo que, tipo, parece uma coisa, mas é outra. A verdadeira raiz das coisas, né? Eu sinto que é hora de você abrir os olhos para enxergar a verdadeira causa de algumas coisas na sua vida. E ver que tem um poder aí por trás disso tudo, né? Não só na bruxa, mas os outros personagens da história, né? O leão, o,
ai, aquele que é de metal, sabe? Enfim, olhe essa história aí mais a fundo, porque eu acho que tem algo para você absorver sobre isso. E a rainha de paus é muito interessante porque ela é a rainha mais manifestadora do baralho, sabe? Ela é a rainha que cocria. Ela, junto com a sacerdotisa, literalmente estão falando: Meu Deus, você é ah, esse poder todo, né? E aí, essa rainha de paus, ela tá representada pela madrasta, né, nos contos de fada, né? E é interessante porque a madrasta, ela busca a própria independência para que ela possa viver no luxo, né? Só que aí ela traz essa coisa da maturidade, né? A madrasta, ela traz uma personalidade mais autoritária, imponente e tal. Um temperamento um pouco mais difícil, às vezes egoísta. Mas eu sinto que aqui é para você pegar essa energia boa dela, a maturidade que ela tem e o fato de ela ser uma mulher que é capaz de fazer tudo para buscar a independência dela e viver o luxo. Nas histórias de contos de fada, nem sempre é, é, isso é feito da melhor forma, né? Porque a madrasta normalmente é bem complicada, né? Uma personagem complicada. Mas eu sinto que aqui você tem que tirar justamente essa força de vontade de ser independente, de realizar os seus sonhos, de ir lá e fazer acontecer, né? Porque é daí que você vai tirar o que você precisa fazer. A madrasta, ela faz o que precisa ser feito para chegar no sonho dela. Será que, borboleta, você está fazendo realmente tudo o que precisa ser feito para você chegar até os seus sonhos? E ó, não tô falando que você não está fazendo o que deveria fazer, né? Que você não está fazendo o seu papel e tudo mais. Mas eu lembro muito bem que a gente veio de um histórico de leituras borboletas falando sobre ação. E agora eu sinto que essa rainha de paus, ela vem trazendo um upgrade nesse sentido de ação, para você realmente, assim, sabe? Agarrar os seus sonhos com unhas e dentes e ir lá e fazer, mesmo se algumas coisas é, trouxerem algum desconforto. Um exemplo prático aqui, tá? Eu, por exemplo, é, a Claudinha vai saber porque ela tava no retiro. Eu mostrei um vídeo, borboleta, lá no encontro. Eu, 4 anos atrás, fazendo meu primeiro story no Instagram sobre autoconhecimento. Se você assistir esse story, borboleta, você vai até ficar com vergonha junto comigo, do jeito que eu fiquei a hora que eu assisti, porque eu era outra pessoa, em vários aspectos. E pra mim era muito desconfortável aparecer nas telas, de verdade, sabe? Só que eu tive que ir treinando isso, né? Atravessando esse desconforto, porque o meu trabalho e onde eu queria chegar, né, com relação ao que eu faço hoje, exigia de mim um tanto de exposição, né? E aí eu fui, como eu posso, lapidando esse meu eu, né, de comunicadora, vamos dizer assim, para que eu chegasse onde eu tô agora e, sei lá, no futuro, para que eu faça ainda melhor, né? Enfim, não era uma zona de conforto para mim e passou a ser. Então eu sinto que é sobre isso, tá bom, minha borboleta? Então é isso. A gente vai se falando nas próximas leituras, muito manifestadeiras. E, ai, muito feliz de estar aqui, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até mais.